Trembolona. Um monte de colateral. Você já parou para pensar como que esses colaterais acontecem? Já teve curiosidade para saber o que acontece dentro da nossa cabeça que a trembolona deixa ela tão bagunçada? A gente tem visto muitas autoridades do assunto falam em podcasts muito famosos que a trembolona ela causa morte de tecido. Ela é neurotóxica. Mas como assim, morte de tecido neurotóxica? Para mim não fecha. Para mim essa explicação de morte de tecido de neurotóxica não justifica os efeitos da trembolona. Justifica para você? Vamos pensar aqui, quais são os efeitos da trembolona? Que eu me lembro. Se faltar algum, vocês me ajudem. Mas olha só, raiva excessiva, mania, compulsão, toque, fobia social, sudorese noturna, insônia, tem mais um montão de coisa por aí, né? Mas só esses aí já seriam efeitos colaterais suficientes para a gente ficar pensando, como que causa isso? Com morte de tecido? O tecido morreu, os neurônios morreram e a gente tem esses sintomas? Não fecha, né? Para mim não fecha. Então, para a gente entender como que esses efeitos acontecem, a gente precisa entender sobre vias dopaminérgicas e principalmente sobre dopamina. Eu vou ser o mais simples possível aqui para a gente criar um raciocínio. Claro que o simples não vai ser tão simples assim, mas a gente vai partir de um básico, de um simples e deixar um pouquinho mais complexo para frente. Vem comigo? Curte esse vídeo, assiste ele até o fim que eu acredito que vai valer a pena. E você vai responder para muita gente que não sabe como que acontecem os efeitos da trembolona. E principalmente, se você não quer falar sobre trembolona, não quer falar sobre esteroides, só de você entender dopamina, você vai ver que já vale a pena. Bora lá então? O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que ela é sintetizada a partir de um aminoácido chamado de tirosina. Os locais onde acontece a síntese da dopamina são muito, muito importantes. Eles são determinantes para que a gente possa entender todo o processo. Vamos lá? Primeiro, está aí na tela a fórmula da dopamina e vocês veem, é uma substância química. Ela faz a comunicação entre duas células. Ela vai ser liberada de um neurônio até outro neurônio para que seja transmitida uma informação de uma célula para outra. Então ela é uma substância química. Não tem a ver com psicologia, não tem a ver com pensar positivo, não tem a ver com nada disso. Se eu colocar ela no teu corpo, tu sente uma coisa, se eu tirar, tu também sente. Então ela é uma substância química que tem uma ação. E a principal função é fazer a transmissão de informações entre um neurônio e outro. Claro, como ela transmite informações, o excesso dela vai fazer com que você sinta algumas coisas e a falta dela também. Se a gente entender onde a dopamina é feita e para onde ela é levada, a gente mais ou menos consegue entender quais são as funções que a dopamina vai exercer. Primeiro, a dopamina é sintetizada em duas regiões bem definidas, principalmente nessas duas. Uma delas é chamada de substância negra. Essa via vai formar a via nigra estriatal. Esse nome é um pouquinho complexo, mas ele também não é tão difícil assim. Essa via nigra estriatal está relacionada aos movimentos, então a dopamina é importantíssima na parte de motricidade e de controle dos movimentos. Pessoas que têm problema na substância negra, você já deve ter ouvido falar, elas têm mal de Parkinson. A segunda via que eu estou mostrando para vocês aqui é chamada de VTA, que é a área tegmentar ventral. Essa é um pouquinho mais complexa, porque é daqui que saem as emoções. Ela vai para diferentes lugares e aí vai determinar qual vai ser a ação da dopamina e que tipo de emoção que ela vai causar, onde que ela é importante. Então a primeira via que eu vou mostrar para vocês aqui é a via mesocortical. Recebe esse nome por quê? Porque se origina no mesencéfalo e vai ter o córtex pré-frontal, então mesocortical. Essa região do córtex pré-frontal é responsável pelos planejamentos de longo prazo e de foco. A outra via que eu estou mostrando para vocês aqui tem origem no mesmo local, que é a VTA, que é a área tegmentar ventral, mas ela vai levar essa dopamina para outro local. Esse local aqui embaixo chamado de núcleo de Accumbens. Essa via do núcleo de Accumbens é a via da recompensa, é a via do prazer imediato. É aquela via que você ativa quando você está vendo um Reels que você acha engraçado no Instagram, quando vê pornografia, quando você come alguma coisa que te satisfaça por um momento. Então essa via é aquela que a gente chama de dopamina barata. Então essa via do núcleo de Accumbens é a via do prazer imediato. Ah, é a dopamina ruim, professor? Não, não é que é a dopamina ruim. É a via de prazer imediato. Você pode usar ela a teu favor, certo? E aí tem uma quarta via, que ela tem uma produção bem menor de dopamina, mas ela não é menos importante. Eu costumo chamar ela de via hipotálamo-hipófise, embora ela tenha um outro nome. Chamam de via túbero-infundibular. Mas eu prefiro via hipotálamo-hipófise porque basicamente ela sai do hipotálamo e vai para a hipófise. Ela libera dopamina na hipófise e a função dela é libido. Basicamente libido e síntese de hormônios sexuais. Entendido agora de onde a dopamina é fabricada e para onde ela vai, a gente só precisa contextualizar isso com o nosso dia a dia. E a gente vai entender as funções da dopamina, ok? Então vamos contextualizar agora que a gente já sabe onde a dopamina é feita e para onde ela vai, com o nosso dia a dia. E aí entender o que acontece com a dopamina. Basicamente você tem que entender que a dopamina ela é sintetizada nesses dois lugares e ela vai ser destinada para onde o teu hábito de vida mandar. Então quem comanda para onde a dopamina vai, basicamente é o que você faz no teu dia a dia. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem um exemplo muito interessante que eu gosto de um estudo que fizeram com umas criancinhas. Colocaram elas numa sala e deram para elas um marshmallow. E aí disseram para ela, esse marshmallow é teu, você pode comer. Agora, se você esperar meia hora e você não comer esse marshmallow, eu vou te dar 2 marshmallows. E aí nós temos o exemplo exato de duas vias. Uma das vias da recompensa imediata, que é a via mesolímbica, e a outra do planejamento, da recompensa a longo prazo, que é a via mesocortical. Então vamos contextualizar com o nosso dia a dia. Se você está no Instagram rolando reels e vendo uma coisinha engraçada, qual via você está ativando? Mesolímbica. Se você vai lá e come uma comida que te dá uma satisfação imediata, que via você está ativando? Mesolímbica. Se você vai planejar, já comecei com planejar. Se você vai treinar, se você vai
Você quer colocar o shape, você tem que fazer dieta e tem que treinar. Qual via você está ativando? Mesocortical. É claro que você ir treinar, mesmo quando você não está com vontade, você vai lá e conclui, termina o treino, você tem uma sensação de vitória, de satisfação imediata. Então você utilizou duas vias nesse sentido. Você utilizou a via mesocortical, porque é um planejamento em treinar, mas você venceu, então você conseguiu um prazer imediato também. Então você atingiu a via mesolímbica. A via mesolímbica é a principal via do prazer imediato. Aquela que você sente prazer na hora. Por exemplo, se a gente estiver falando de um usuário de drogas, qual via que ele vai estar ativando? Mesolímbica. A via mesolímbica é responsável principalmente pelos vícios, que a gente não consegue, ou pelo menos tem dificuldade de controlar. Então a via mesolímbica, se você usar ela a teu favor, você pode formar hábitos muito interessantes, dando pequenas recompensas. Quando você faz um planejamento, uma meta a longo prazo, você estimula a via mesocortical. Mas se você coloca pequenas metas a curto prazo e você as atinge, você ativa a via mesolímbica. Então você pode usar ela a teu favor. Você fica alimentando a via mesocortical através da via mesolímbica. E aí você pode dizer assim, pô professor, então tu está querendo dizer que de repente eu posso ser viciado em academia? A academia pode virar um vício, já que você tem um planejamento a longo prazo, mas toda hora você está estimulando. Então a via mesolímbica acaba sendo ativada com frequência e você sente uma necessidade muito grande de treinar. E quando você não vai, um sentimento de culpa, porque você está esvaziando a via de planejamento a longo prazo. Agora vamos colocar então a trembolona no meio disso tudo. Até agora a gente falou sobre o estímulo natural para formar dopamina, mas agora eu vou colocar a trembolona. Isso não é mais natural. Agora vai ser um estímulo que não depende mais do meio externo. Eu vou colocar a trembolona, que é um esteroide que vai agir no receptor androgênico lá no neurônio. E adivinhe, quando eu colocar a trembolona e ela se ligar no receptor androgênico de um neurônio dopaminérgico, o que você acha que ele vai fazer? Matar o neurônio? Vai matar o tecido? Não. Sabe o que ele vai fazer? Dopamina. Uau! Como que eu não pensei nisso antes, né? Se a trembolona se ligar no receptor androgênico de um neurônio dopaminérgico, vai estimular a síntese de dopamina. E você acredita que se eu contar para ti que a trembolona, quando se liga no receptor androgênico do músculo, estimula a síntese de miofibrilas no músculo e vai fazer mais músculo? Você acredita nisso? Ela não vai matar o músculo. Ela não é miotóxica. Se ela se liga no receptor androgênico no músculo e não mata ele, por que diabos que ela iria matar o neurônio se liga no receptor androgênico do neurônio? Não mata ele. O que vai fazer? Vai estimular a produção de dopamina. A questão é, quando você coloca muita dopamina na jogada, muita dopamina no processo, você vai bagunçar tudo, porque vai ter um excesso de dopamina e vai transbordar em todas as vias. Lembra a via lá do planejamento do córtex pré-frontal? Errei. Pré-frontal. O que acontece se você jogar um monte de dopamina? Você acha que pode prever o futuro, não é mais planejamento. Se alguém passa do teu lado e deixa uma gaveta aberta, você vai pensar assim, puta que pariu, alguém vai bater a cabeça aí, vai cortar e vai morrer. E aí você pira. O que antes era uma via de planejamento, agora vira uma via de mania, você não consegue ver as coisas. Aí, lógico, você vai lá e vai falar com todo carinho, com toda delicadeza com a pessoa que deixou aberta a gaveta. Vai dizer, olha, por favor, não deixe mais a gaveta aberta. Não, né? Você vai chegar com os dois pés no peito. Quando você aumenta a dopamina em todas essas vias, você aumenta inclusive na via mesolímbica, você não vai ter mais a sensação do prazer imediato, você vai ter um excesso de dopamina. E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba ficando muito mais à flor da pele, muito mais irritado. Pequenas coisas que antes não te atingiriam, agora atinge. A pessoa fala um azinho diferente, você já responde de maneira mais áspera. Você vê duas pessoas perto de você conversando, você já pensa, estão falando de mim. E na verdade não é nada disso, é tudo criado aqui na tua cabeça. Você entendeu? Bagunça tudo. Só que não é só isso. A dopamina em excesso, ela inibe outro neurotransmissor de extrema importância, que é a serotonina. A serotonina é aquele hormônio do bem-estar, é aquele hormônio da gratidão, é aquele hormônio que faz você se sentir bem com as coisas que você tem. Isso faz a serotonina. E aí, quando você abaixa drasticamente a serotonina pelo excesso de dopamina, você passa a ter fobia social, você quer ficar longe de gente. Você acha que você vai sair na rua e todo mundo quer fazer mal para você, ou que ninguém gosta de você. Você acha que sai na rua, acha que o cachorro do vizinho vai matar você. Então você acaba tendo uma tendência a formar pânico de sair na rua, pânico de pessoas, e isso a gente chama de síndrome do pânico, quando ela tem uma proporção muito maior. Só que a serotonina não faz só isso, ela tem outras funções físicas dentro do nosso corpo. E uma delas é à noite, fazendo com que você baixe a frequência do teu sistema nervoso central, com que você desligue, com que você baixe a temperatura corporal para que possa dormir. Só que se você não tem serotonina, adivinha, você vai ter sudorese noturna e insônia. Já tá bom de colateral para ti? Mas tem mais. Lembra que a trembolona faz parte da família 19-NOR e todos os esteroides da família 19-NOR têm capacidade de se ligar nos receptores de progesterona. E quando se ligam nos receptores de progesterona, estimula a síntese de prolactina. E aí sim, prolactina em excesso, além de causar ginecomastia, que é uma condição visível e muito incômoda, ela também vai agir naquela via que eu falei para vocês, do hipotálamo da hipófise, inibindo a liberação de dopamina nessa região. E adivinhe, você não tem libido. Mas tudo bem, né? Quem usa trembolona nem precisa transar mesmo. Agora sim, beleza, né? Chega. Não, tem mais. Como ele se liga nos receptores de progesterona, ele vai estimular a síntese de cortisol. E esse cortisol em excesso vai contribuir para o aumento da ansiedade. Mas
não vai ter retenção por conta do cortisol. O excesso de trembolona no sistema, no corpo, vai inibir com que o cortisol se ligue nos receptores dele, causando a retenção. Pelo contrário, a trembolona se liga nesses receptores de mineralocorticoides e impede que haja ligação de outros hormônios, fazendo com que você elimine sais e água. E aí você elimina a retenção. Agora sim, eu acho que deu, né? Mas a questão é a seguinte, vai acontecer isso com todo mundo que usar trembolona? Olha, basicamente sim. Só que não vai acontecer na mesma proporção. Pessoas que nunca usaram trembolona, você já consegue ver que são mais sensíveis a essas vias dopaminérgicas. Pessoas mais irritadas, pessoas que respondem mais à flor da pele, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, pessoas com mania, pessoas irritadas, pessoas que são briguentas. É lógico que se você der trembolona para elas, a chance de dar ruim é muito grande. Mas isso vai depender da sensibilidade de quem está recebendo a trembolona, certo? Então pessoas que têm essa tendência a ser mais irritadas, você já sabe que são mais sensíveis e provavelmente vão responder pior que outras. Mas todo mundo em algum tempo vai sofrer os efeitos da trembolona. A questão aqui é a seguinte, você tem os receptores de trembolona e eles são variáveis de pessoa para pessoa, umas têm mais, outras têm menos, uns receptores são mais sensíveis, outros nem tanto. A questão é, quando você hiperestimula esse neurônio a produzir dopamina, ele vai ter uma quantidade muito grande de dopamina. E aí os neurônios começam a pensar assim, sim, os neurônios pensam, por que eu vou ficar fazendo conexão neuronal aqui, sendo que eu não preciso, já tenho um excesso de dopamina, então, porra, vamos parar de gastar energia onde não precisa? Desliga essa conexão aqui, desliga essa conexão aqui e desliga aqui também. E aí quando você tira a dopamina, os neurônios não têm mais as mesmas conexões que tinham antigamente, aí você fica mais lento, o teu raciocínio fica mais lento, capacidades de memória ficam prejudicadas e, inclusive, você pode ter efeitos que serão permanentes do uso da trembolona. Algumas pessoas desenvolvem síndrome do pânico e têm uma dificuldade em conseguir controlar, desenvolvem ansiedade e depois têm dificuldade em conseguir controlar, desenvolvem até depressão. Então, alguns efeitos em pessoas mais sensíveis, mesmo tirando a trembolona, podem ser permanentes por conta dessa nova organização de sinapses entre os neurônios. Mas não há morte de neurônio. Pode haver desligamento de algumas vias, mas morte não. Também vai depender da dose e do tempo de exposição, como qualquer outro hormônio. Aí você pode se perguntar, e dá para evitar? Olha, talvez tomando controlados, tarja preta, dos mesmos que dão para esquizofrenia, para depressão, para ansiedade, você consiga controlar os efeitos. Mas eu acredito honestamente que não vale a pena usar trembolona e aí depois você ficar tapando o sol com a peneira usando remédio tarja preta controlado. Para mim, fora de questão. Mas uma coisa que você pode fazer é controlar o tempo de exposição, não usar por períodos longos. Se tem um teto, ó, até tal ponto eu não vou usar mais que isso. Dose insegura, que a gente já leu na literatura, é até na casa de 200 mg por semana. Talvez 300 em algum atleta que tenha uma condição um pouco melhor, que suporte melhor a trembolona. Mas o tempo de exposição não pode ser muito maior do que 8 a 12 semanas. Então, controlar o tempo de exposição e controlar a dose pode reduzir os danos. E aí você para de tomar, dá um tempo para os neurônios, deixa de se restabelecer. Vou usar de novo? Olha, tomara que não seja todo ano. Tomara que sejam em períodos mais espaçados, mas quando se trata de um atleta profissional, a gente sabe que ele vai usar todo ano. Então esse tempo sem a trembolona e cuidando dessa parte é muito importante. O uso de cabergolina também é interessante, mas só para restabelecer uma condição que não vai fazer tanta diferença no meio desse turbilhão, como por exemplo ginecomastia e a pessoa voltar a ter libido. Eu acredito que honestamente no meio dessa confusão toda isso vai fazer muito pouca diferença. Não, eu não acredito que depois de tudo isso você não vai clicar no meu nome e me seguir. Clica no meu nome e me segue aí e já larga o dedão no like e manda esse vídeo para quantas pessoas você puder. E aí você vai mostrar que você entende de dopamina e que você entende de trembolona. Fechou? Um abraço.